So today I just have to go back over something because I missed it. Hoje eu tenho que fazer novamente a revisão, voltar atrás, porque eu perdi uma parte. Sorry for that. Eu peço desculpa por isso. If you were taking notes and you go back to the little grid that we had, Se vocês estão tomando notas e vocês voltarem ao pequeno quadro que nós tínhamos, ou as colunas, I have four more examples eu tenho mais 4 exemplos of the 3 steps in the Bible. dos 3 passos na Bíblia. I think it's important enough that we should add them in E eu acho que é importante a gente acrescentar isso, because we rely so heavily on our 3 steps in the lines. porque nós é relevante para nós esses 3 passos que nós usamos nas linhas. Seeing as we put 3 steps on every single line, Sendo que nós pomos 3 passos em cada linha. if, for example, you only used the 3 angels' messages Se, por exemplo, vocês apenas usarem a mensagem dos 3 anjos of Revelation 14, de Apocalipse 14, then people are going to start to argue that you can't, they only go on that line and you can't put it on the line of Noah, for example. as pessoas vão dizer que vocês apenas usam para essa linha e não podem colocar na linha de Noé. But if you give enough examples, then it should be enough witnesses that you can place these on all the lines. Mas se nós colocarmos em ordem, nós conseguimos colocá-las em todas as linhas. So we'll add 4 more in. Então, nós vamos acrescentar mais 4. Does anyone know the 4 that we missed? At least the 4? Alguém sabe quais foram as 4 que nós perdemos? Pelo menos as primeiras. Okay, I've got Daniel 12:10. Eu tenho Daniel 12:10. What's our 3 steps there, if someone turns to it? Se alguém abrir lá, quais são os 3 passos? Okay, so we've got Ok. purified, made white, and tried. Purificado, embranquecido e provado. Okay, and it lines up. You're purified from your sin in the courtyard, and then you're made sanctified, which is white, in the holy place, and you give glory to God, and then you're tried, okay, which is judgment. Então, nós somos purificados no pátio, embranquecidos no santo e provados no santíssimo, que seria o juízo. I've got Revelation 17:14. E eu tenho aqui Apocalipse 17:14. Can anyone read that out, those 3 steps? Será que alguém pode ler aí os 3 passos? Chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17:14. Who wants to read the 3 steps in Revelation 17:14? Alguém pode ler? Microfone, por favor. It shall make war with the land, and the land shall overcome them. For he is the Lord of lords, and King of kings, and they that are called and chosen and faithful. Agora no microfone. This shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For he is the Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Okay, so the first angel's message, you're called, just as Noah was called, William Miller was called, and Elijah was called. Então, na primeira mensagem angélica, nós somos chamados como Noé, Elias e Moisés.
If they answer the call, then they're chosen, and all those that follow them. E se eles atenderem o chamado e forem escolhidos, assim como todos que estão junto com eles, And then in the judgment, they're found either faithful or unfaithful. depois no juízo, ou eles são fiéis ou infiéis. Revelation 3:18. Agora, Apocalipse 3, 18. Someone, what's our 3 steps there? Quais são os 3 passos aí? Apocalipse 3, 18. My sister, are you there? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Okay, that's Revelation 3:18. What's your 3 steps? Então, quais são os 3 passos aí? Ouro, Gold, não tem certeza. So you buy gold so that you will be então você compra ouro para que você esteja Provado, to be proved. in English it's rich. Is that Yeah. is that translated? Okay, so that you be rich in English. Para que te enriqueças. ok. Roupas brancas, White clothing. White raiment, yeah. e colírio. Raiment. And eye salve. And then you get eye salve. That you can see, yeah. Então, colírio para que possam ver. Okay. And then the last one. E agora o último. Didn't we do that one? On the day. Let's have a look. Let's go there. I thought we did that one already. Então vamos para Atos 24, 25. Isn't that when Paul's talking to Felix? Eu creio que é quando Paulo está falando com Félix. We'll put it up there anyway. So it's righteousness, temperance, and judgment to come. Então aqui seria temperança, justiça, temperança e juízo vindouro. Okay, my last one is Matthew 16:24. E o último é Mateus 16, 24. Okay, who's left? My sister? Irmã, você pode ler? E ele respondendo disse, Mateus 16, 24. Matthew 16:24.
Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. So we've got deny self, Então nós temos renunciar a si mesmo, take Tomar up, a the, cruz, take Yep. up the cross, take up the cross. And E last sig- one, seguir a Jesus. and follow Jesus. follow the Lamb, or say, follow Jesus. Okay, so I think you should probably add those to your notes. Então vocês deveriam acrescentar esses nas vossas notas, As I say, our whole message is based on those 3 steps, porque a nossa mensagem é toda baseada nesses 3 passos. even to the point where we fabricated our own sort of sentence. Então, mesmo quando a gente fabrica a nossa própria frase, The everlasting gospel is a 3-step prophetic testing message. o Evangelho Eterno é um teste profético de 3 passos. So I think you'll need as many witnesses as you can to prove that there are 3 steps in each line. Então, eu creio que vocês precisam de várias testemunhas para provar que existe 3 passos em cada linha. Okay, so far Então, até aqui, we have our 2 templates, nós temos os nossos 2 modelos, line of the great controversy and the model of agriculture, a linha do grande conflito e o modelo da agricultura. and we've done 2 or 3 lines. Nós já fizemos 2 ou 3 linhas. We did the line of Christ as well when we did Christ and Antichrist. Nós também já tínhamos feito a linha de Cristo quando mencionamos Cristo e o Anticristo. So your audience so far, Então, a audiência até aqui, ou o público-alvo, they should be able to see that these lines and this methodology has integrity. devem poder enxergar que essas linhas ou essa metodologia tem integridade. So you have your templates to go by Então, nós temos os nossos modelos a seguir to guide you, para nos guiar. and then you've demonstrated just by example 3 or 4 lines E depois, por exemplo, nós demonstramos 3 ou 4 linhas to show that it works. para mostrar que isso realmente funciona. So at this point, personally, I would give them a "Thus saith the Lord" now. Então, agora, nesse determinado momento, eu daria para eles um assim diz o Senhor. So I'm not going to stand up and read loads of quotes out. Então, eu não vou ler várias citações, But I'll give you the references and just paraphrase what they say. mas eu vou dar as referências e parafrasear o que é dito. I can rub out this and use some more board. Posso apagar isso? I rubbed out half of it anyway. Okay. So the first one I've got Selected Messages, Book 2. Então, o primeiro está em Mensagens Escolhidas, volume 2. So this is quotes for line upon line. Second, Selected Messages. Book 2, 114. Page 114. Estou só procurando no português, acho que é mesmo. No português é ME2 114.1. Can you put it in the Portuguese as well? What do I write? It's ME2. Me too, 114. Same. Let's move it over and we'll do it for all of them. A gente vai colocar no quadro também a citação em português. It's ME2. ME2 and it's 114. Okay. And it just says, prophecy has been fulfilling line upon line. E aqui diz que a profecia tem se cumprido linha sobre linha. And then it talks about standing firmly under the banner of the third angel's message. E diz aqui como a gente deve estar firmes sobre a bandeira da mensagem do terceiro anjo.
Okay, the next is the same book, page 102. Próximo está no mesmo livro, mas na página 102. Okay, so it says historical events, Aqui diz eventos históricos, and you, acontecimentos históricos. you remember we keep having to push how the 3 steps are linked to historical events. Vocês lembrem-se que nós estamos sempre enfatizando que esses passos estão sempre ligados a eventos. And these messages are not just messages that you read out to an audience. E que não são apenas mensagens que nós lemos para uma audiência. What's the importance of associating the messages with historical events? Qual a importância de associar essas mensagens com eventos históricos? Anyone remember? Alguém lembra? Qual a importância de associar essas mensagens com eventos históricos? Someone has to remember that. Go. Well, I think Sister White says in one quote that God, that there are events in history which are turning points, they're of special importance, and I think she associates them with waymarks. Eu creio que a irmã White menciona que esses eventos históricos seriam pontos de virada e ela associa isso com alguns marcos. So she does. Ela faz isso, sim. So why is that important to us and to our line? Mas por que isso é importante para nós e para a nossa linha? Porque são esses eventos históricos que fazem com que a profecia foi cumprida. Because those historical events show that the prophecies have been fulfilled. Diz que prova que a Bíblia é verdade. And it proves that the Bible is true. My brother, you were going to say? Voy a decir que si nos vamos para a citação, para a última sentença, ela faz uma distinção e ela fala sobre caminho falso. Então, I think if we go to the quote and we go to the last sentence, she makes a distinction and she speaks about a road that is false. a false path. Mhm. Y que la única salvaguarda que nós temos para evitar esse caminho falso são os mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo. And that the only way that we can avoid these false pathways is accepting the first, the second, and the third angel's message. E que aqueles que estão caminhando no caminho falso são aqueles que não têm experiência, conhecimento experimental do povo de Deus. And those that are walking this false pathway is those that haven't really experienced the knowledge of the children of God. Então, o caminho verdadeiro tem que estar relacionado com conhecimento experimental do povo de Deus. So the true knowledge needs to be experimental. True. What's the last part of the sentence? I don't know how to say that. Okay, that's okay. Conhe- Yeah, go ahead. and ¿qué digo? Ok, então ele está falando aqui para ele está fazendo uma referência direta aos mileritas como povo de Deus. So she's referring to the Millerites directly as the children of God. Assim que conhecimento experimental do povo de Deus tem que ver com conhecimento experimental sobre a história milerita. So this true experience of the children of God has to be the true knowledge of the Millerite history. Ou seja, do primeiro, segundo e terceiro anjo. The first, second, and third angels.
Eu acho que é importante para nós conhecer essa história porque esse é nosso modelo, como já nós hemos visto. So it's important for us to know that history because that would be our model as we have seen. Okay, that's correct. Está certo? O porquê que é importante relacionar essas mensagens com eventos históricos? Ela diz que os acontecimentos históricos mostram o direto cumprimento da profecia. She says that historical events show the direct fulfillment of prophecy E que Yeah. eles foram expostos ao povo. and that they were exposed to the people. E era um esboço figurado And it was like a figurative de acontecimentos contundentes que encerram a história, que encerram a história terrestre. which are events that seize the Earth's history. Okay. So if you'll notice, she said it goes all the way down to the close of this Earth's history. Então, se vocês repararem, ela vai até o final, até o fim do mundo. So this is a really important point. Então, isso é realmente um ponto importante. I thought I had emphasized it enough, Eu achei que eu tinha enfatizado isso o suficiente. but those answers are all correct, but not the one I was looking for. Essas respostas estão todas corretas, mas não é o que eu procuro. So, so the points that you guys made, Então, os pontos que vocês fizeram, that wouldn't contradict what Adventists currently think. isso não iria contradizer o que os adventistas já pensam. They could agree with you that in the Millerite time you had to see the events, Eles iriam concordar com vocês que no tempo milerita eles precisavam ver os eventos and that when she says the messages will need to be repeated and given by us, e que quando ela diz que as mensagens têm que ser repetidas e dadas por nós, what do Adventists think that means? o que os adventistas acham que isso quer dizer? What do Adventists do to repeat the messages and give the third angel's message? O que os adventistas fazem para repetir e dar essas três mensagens? They just give the old study again and again about, I Exactly. don't know, like Daniel 2 and Eles apenas repetem de novo os mesmos estudos, por exemplo, como Daniel 2. So when the first angel message is repeated, Então, quando a mensagem do primeiro anjo é repetida, they think they just have to stand up in church and tell you what it means. eles acham que apenas eles têm que se levantar na igreja e dizer o que isso significa. They don't think that a new historical event will be attached to it. Eles não creem que o novo evento histórico está anexado a isso. And if you don't realize that you're looking for an event which is now in history, Se vocês não derem conta que estão procurando agora um evento que acontece agora na história, the fall of the Berlin Wall, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, then you're not going to be able to create any timeline for us. então vocês não vão ser capazes de criar nenhuma linha de tempo para nós. And the whole purpose for all of these lines E o grande propósito para todas essas linhas is so that we understand our line for us. é para nós entendermos a nossa linha para nós. I would maybe say they even look for actual events, but they don't know how to place them on a line. They just put them in some loose idea of wars and rumors of wars and earthquakes and fall easily into the trap of conspiracy theories, you know, if they just look for the headlines of the newspapers. Então, eu diria que eles até procuram esses eventos, mas eles não sabem como colocar isso no nosso tempo, na nossa história, e acabam deixando-se levar por o conceito de guerras, rumores de guerras, teorias de conspiração também. Yeah, exactly. So it's really important Então, é realmente importante that when we're drawing all of the lines, que quando nós estamos desenhando todas as linhas, which is for the sole purpose of creating our own line, que é apenas para o propósito de criar a nossa própria linha, that we show in every past reform line que nós mostramos em cada linha de reforma passada,
the first, second, and third angels' messages A mensagem do primeiro, terceiro e do primeiro, segundo e terceiro anjo were attached to very precise events. estão anexadas a eventos bem precisos. Okay, so the reason this is so important Então, a razão pela qual isso é bem importante is because when you use that type of parable methodology, é porque quando nós usamos esse tipo de metodologia por parábolas, we have to completely fabricate two-way marks at least nós temos que completamente fabricar pelo menos 2 marcos on the line of the 144,000. na linha dos 144.000. Which two-way marks do we have to just completely make up Quais são os 2 marcos que nós temos que criar from parable methodology? através da metodologia de parábolas? Which two-way marks are hidden treasure which don't appear in the surface text? Quais são os 2 marcos que estão como tesouro escondido e não estão na superfície do texto? 1989 and 9/11. e 11 de setembro. And apart from the 2520, A parte dos 25-20, the 9/11 is the next most contentious doctrine for Adventists. o 11 de setembro é a doutrina mais controvérsia para adventistas. So, in order to prove it, Então, para que a gente possa provar isso, when you draw these lines quando nós desenhamos aquelas linhas and then you draw our line underneath it, e depois colocamos a nossa linha embaixo, you're going to have to show that the first and second angel's message have to be attached to events. nós temos que mostrar que a mensagem do primeiro e segundo anjo estão anexadas a eventos. And that's 1989 and 9/11. Isso seria com o 1989 e 11 de setembro. And the reason Adventists reject those two-way marks E a razão pela qual os adventistas rejeitam esses 2 marcos is because they don't give any weight to the concept of attaching them to historical events. é porque eles não dão peso nenhum a que isso está anexado a eventos históricos. But we know if you don't do that, you've got two missing way marks. Mas nós sabemos que se não fizermos isso, nós temos 2 marcos em falta. So if you don't drive this point across early, Então, se nós não colocarmos esse ponto logo de início, the whole message is going to just collapse. então toda a mensagem ela vai cair. Because we're going to say, look, the first and second angel's message was repeated Porque nós vamos dizer, a primeira e a segunda mensagens foram repetidas in 1989 and 9/11, em 1989 e no 11 de setembro, which lines up with 1798 and August the 11th. o que alinha com 1798 e 11 de agosto. And unless you've convinced your audience, E a menos que vocês consigam convencer o vosso público, they're just going to say, no, repeating the first and second angel's message is just to read it out and explain it again. eles vão dizer que é apenas preciso ler a primeira e a segunda mensagem angélicas e repetir de novo. O ponto que você está querendo fazer. I don't know if this is the point that you're trying to make. Yeah, I don't know. Mas eu não acho que essas citações de Ellen White falam o que a gente diz. But I don't believe that these quotes of Ellen White speak about what we say. Eu não acho que Ellen White quer dizer que a mensagem do primeiro anjo vai ser dada de uma forma distinta. De novo, vai se repetir. I don't believe she is trying to say that the first angel's message is going to repeat or be given in a different way. Okay. No. At least in this quote, she isn't. Pelo menos nessa citação ela não está. She's only talking about the Millerite time. Ela apenas está se referindo ao tempo milerita. So, but using parable methodology, Então, usando metodologia de parábolas, you can compare and contrast the Millerite line to the 144,000. poderíamos comparar e contrastar a linha dos mileritas com os 144.000. And then you know how we drew a face in a mirror? E depois vocês sabem como nós desenhamos um rosto no espelho. If the original face has two eyes, Se o rosto original tem 2 olhos, then the image in the mirror should also have two eyes. então a imagem no espelho também deveria ter 2 olhos. And if it doesn't, you know that there's two missing way marks. E então, se não tiver, vocês sabem que estão em falta 2 marcos. So you can do it that way, but they have to understand that in our time, these messages will also be linked to events. Então, nós poderíamos fazer dessa forma, mas
dá a conhecer que isso também estaria relacionado com o nosso tempo. But you are correct. She's only talking about the Millerite line here. Mas você está certo, ela apenas está falando da linha milerita aqui. Okay, did you have a thought? Just wondering, how do you approach many people like to introduce random things that appear to be of importance to them, like they want to introduce China, North Korea, and then come up with all kinds of ideas. Então, como é que a gente iria abordar as pessoas que querem introduzir coisas como que para elas têm relevância ou são importantes, como a China ou a Coreia do Norte, e introduzir todas essas ideias novas? I suppose you have to think about whatever they're proposing Então, eu creio que a gente tem que pensar em seja o que for que eles estão propondo and then use parable methodology to refute it, assuming it's wrong. e usar metodologias de parábolas para refutar isso, se eles estiverem errados. So I'll give you a real life example. E eu vou dar um exemplo agora de vida real. Unfortunately, it's about me. Infelizmente é sobre mim. When we discovered Raphia and Panium in 2016, Quando nós descobrimos Rafa e Pânio em 2016, I knew for sure that Russia would never launch a missile attack on the American mainland. eu sabia com certeza que a Rússia não iria fazer nenhum ataque com mísseis na América. Putin is one of the longest standing and wisest leaders in the world. Putin é um dos líderes que está mais tempo na liderança e é uma das pessoas mais sábias. And we all know about mutually assured destruction. E nós sabemos sobre a destruição mútua assegurada. And he would never commit suicide just to detonate one missile on the American mainland. E ele nunca iria cometer suicídio apenas jogando um míssil na América. And it would never even benefit him in any way. Porque ele nem iria beneficiar disso. And before you get to that level of hostility, you would have to have a breakdown of relations for about 20 or 30 years. E para a gente chegar nesse nível de hostilidade, nós teríamos que ter um relacionamento de 20, 30 anos. The other thing I was contesting A outra coisa que eu estava contestando is that Russia's not communist, é que a Rússia não era comunista. so Russia's not atheist. Então a Rússia não era ateia. So on those two witnesses, I thought Russia was not the king of the south. Então, com esses dois testemunhos, eu achava que a Rússia não era o rei do sul. And as you mentioned, I was pushing that the king of the south must be North Korea. Então, como você mencionou, eu era uma das pessoas que estava dizendo que o rei do sul teria que ser a Coreia do Norte. Because you could conceive Kim Jong-un launching on an American base in the Pacific or somewhere. Porque nós poderíamos ver ele jogando mísseis no Pacífico, na América. Imaginar. And North Korea practices the purest form of communism today. E a Coreia do Norte pratica a forma de comunismo até hoje. And yeah, I won't say. So I was pushing that false doctrine, Então, eu estava realmente empurrando essa falsa doutrina. but as you know, during the history of the Midnight Cry, Mas na história do clamor da meia-noite, we started to employ parable methodology in a better way, more extensive way. nós começamos a mostrar a metodologia de parábolas de forma mais extensa. And we did away with the hot war, Nós removemos ou retiramos a Guerra Fria, and we said Guerra Quente, it was going to be an information war. e dissemos que iria acontecer uma guerra de informação. So that answered the first point. Então, isso pelo menos respondeu ao meu primeiro ponto. And then we used parable methodology Depois usamos metodologia de parábolas to show that the king of the south has to receive a deadly wound, para mostrar que o rei do sul teria que receber a ferida mortal death and resurrection. e iria passar pela ressurreição. And that doesn't fit North Korea, Isso não se encaixa com a Coreia do Norte, but it does fit 1989 and 1991. mas encaixa com 1989 e 1991.
Then we showed that you have to have a story threaded through your entire line. Depois mostramos que temos que ter uma história desenvolvendo na linha. And I looked through the modern history of North Korea and couldn't really find anything. E eu olhei para a história moderna do Coreia do Norte e não consegui achar nada. And then we said, we admitted that Russia's not communist. Depois nós admitimos que a Rússia não era comunista. We used to just insist that it was, Nós apenas insistíamos que é and they were just pretending to be capitalist. e que eles estavam fingindo ser capitalistas. That was our answer to that untruth. E essa era a nossa resposta para essa não verdade. But then Elder Tess developed the model Mas depois a anciã Tess desenvolveu o modelo, where we don't just define the King of the South with atheism, onde nós não apenas justificamos o Rei do Sul com o ateísmo, we define it by state over church, mas nós definimos isso como o Estado sobre a Igreja, because we compare and contrast it to the King of the North. porque nós comparamos e contrastamos isso com o Rei do Norte. So if you lock yourself into correct methodology, Então, se a gente se fechar com a metodologia correta, I'm assuming that when people come up with false conclusions, eu assumo que quando as pessoas vêm com conclusões falsas, you will be able to expose the error. você consegue expor o erro. But I agree, it's very difficult, Mas eu concordo que isso é difícil, because that's one of the things which I fell for in 2016. porque isso é uma das coisas nas quais eu caí em 2016. Okay, is that okay? Any other thoughts? Mais algum pensamento? Okay, so we'll just pick out some words from this sentence. Então, nós vamos apenas tirar algumas palavras dessa citação. So we said it's important that where she says historical events Então, nós dissemos que é importante onde ela menciona acontecimentos históricos, show the direct fulfillment of prophecy, mostrando o direto cumprimento da profecia, which means in our day, que significa que nos nossos dias, we're looking for historical events to show the direct fulfillment of our prophecy. nós estamos então procurando acontecimentos históricos para nos mostrarem o direto cumprimento da profecia. Then she says prophecy is a symbolic or figurative E ela diz que a profecia seria um esboço figurado delineation of events. e uma delineação de eventos. And delineation means you place it on a line. E delinear significa colocar isso sobre uma linha. If something's delineated. Se algo está delineado. So you have to place symbols of events on a line. Então, nós teríamos que colocar símbolos e eventos numa linha. So a symbol, for example, would be the mark of the beast. Então, um dos símbolos, por exemplo, seria a marca da besta. And then the event for us would be some kind of movement on equality. E para nós, o evento seria um movimento de igualdade. And then once you've figured out your symbol E uma vez que nós já sabemos qual é o símbolo and what event matches it, e qual é o evento que corresponde, you place it on a line. nós colocamos isso numa linha. And then she says, Depois ela diz leading down to the close of this earth's history. que isso nos leva até o fechamento, o encerramento da história terrestre. So maybe you could just use that sentiment Então, nós poderíamos até usar esse sentimento to show that she's not only talking about the Millerite time. para mostrar que ela não está apenas falando do tempo milerita. Okay. I know she's not saying 1989 and 9/11, but still. Ainda assim, eu sei que ela não menciona 1989 ou 11 de setembro. Okay, so the next reference Então, a próxima referência is 16 MR. Manuscript releases. não tem no português, é em manuscritos liberados. 270.1. You don't have that? Não. A próxima nós não temos no português, mas é Manuscritos Liberados, volume 16, 270.1. Okay, all this one says is the first, second and third angels' messages will need to be repeated.
Tudo que diz aqui é que a primeira, segunda e terceira mensagem precisam ser repetidas. So all that's if so long as you've linked these messages to events, Então, uma vez que vocês relacionam essa mensagem com eventos, then that quote just proves the repeat of history, então essa citação prova a repetição da história, which we perform in line upon line. que nós colocamos linha sobre linha. Seven BC 971. You don't have that? Próximo está no comentário bíblico. Vou colocar no português. That's okay. It just says that the seven thunders Aqui diz que os 7 trovões was a delineation of events. são uma delineação de eventos. So they were events which should be placed on a line. São então eventos que devem ser colocados numa linha. What chapter is the seven thunders found in? Em que capítulo nós achamos os 7 trovões? Apocalipse 10. Revelation 10. What did you say? The same. Same. Okay. And so that's talking about Ellen White's time. Então, isso está se referindo ao tempo de Ellen White. Está no comentário bíblico, volume 7, 971.6, que não está no português. So just another quote to show that we place the events on a line. Então, mais uma citação para nós provarmos que colocamos eventos numa linha. Review and Herald, July 31st. (1888). Essa também nós não temos no português, que é Review and Herald, 31 de julho de 1888. This just says E aqui apenas diz that we may trace down the lines of prophecy. que nós podemos traçar as linhas proféticas. And she talks about, and then she says, so that we understand the specifications. E ela diz que é para nós podermos entender as especificações. So, as my brother said, Então, como o meu irmão mencionou, when you trace lines of prophecy, you see the specific waymarks quando nós traçamos linhas de profecia, nós vemos os marcos específicos and not just general things like earthquakes. e não apenas coisas gerais como terremotos. Second selected messages 37.4. Então, agora, Mensagens Escolhidas, volume 2. Oh, ok. Português. Oh, you do? ECT 380.4. Está relacionado aos 7 trovões. CT, CT 380.4. As 3 mensagens angélicas. então a citação anterior está em CT 380.4, que fala das 3 mensagens angélicas. Não? A luz especial dada a João, expressa nos 7 trovões, foi a descrição dos eventos que ocorreriam sob a primeira e segunda mensagens angélicas. A primeira e segunda mensagem angélicas deviam ser proclamadas. Não, isso não está assim. Não? Foi enviado no grupo a citação. Então, não é essa a citação. Tá. É o que está traduzido, mas continua então a referência como RH, 31 de julho de 1888.
Gabriel falou da Reviewing Herald. Sim. Eu tô falando da outra. Da 7BC. É. Tá, então o que a Rose mencionou era referente a que nós tínhamos documentário bíblico. É ct380.com. Ok, obrigada. It's the same. She was talking about the 7BC and Gabriel was referring to Review and Herald. Okay. So Oh, okay. it's clear now. So she says the third angel's message is to be given in straight lines. Então, essa próxima diz que a mensagem dos 3 anjos deve ser dada por linhas direitas, que é ME 2, 37.4. So if your audience contests that she's not talking about people at the end of the world standing in front of a whiteboard, Então, se as pessoas para quem vocês estão apresentando começarem a contestar que ela não está se referindo a pessoas se levantarem e ensinarem diante os quadros brancos and drawing lines, e que essas pessoas não estão desenhando linhas, that's fine because we still use the principle of making application. isso está tudo bem, porque nós ainda usamos o princípio de fazer aplicações. So we'll see an example of that now as well. Então, nós vamos ver um exemplo disso também. In Isaiah 58, 11 to 13. Em Isaías 58, do verso 11 ao 13. Isaías 58, 11 ao 13. So I'll just take bits out of it. Então, eu vou tirar apenas porções daqui. It says, "And thou shalt be like a watered garden." E diz, e serás como um jardim regado. So we have a reference to water. Então, temos referência à água. That basically means rain in the garden, Isso seria chuva num jardim. so the agriculture can grow. Então, para que a agricultura, o que foi plantado, possa crescer. And like a spring of water, E como... Is that still in 11? let's find it. E como um manancial. Yeah, Yeah. it's at the end of 11. Então, jardim regado e como um manancial, Whose waters fail not. cujas águas nunca falham. So this is all talking about the latter rain message. Então, isso tudo está falando sobre a mensagem da chuva serôdia. And if you skip a bit, E se nós pularmos to the middle of the next verse, para a metade do próximo verso, it says that this message will be to raise up the foundations of many generations. basicamente diz que essa mensagem será para levantar fundamentos de muitas gerações. So it will be talking about the foundational truths Então, está falando de verdades fundamentais of all these different generations. de todas essas gerações diferentes. Noah's generation, Elijah's generation, A geração de Noé, geração de Elias, Ellen White's generation, and geração de Ellen White Christ's generation. e a de Cristo. And we are raising up the foundational truths under the latter rain message. E nós estamos levantando esses fundamentos através da mensagem da chuva serôdia. And then it talks about restoring the Sabbath, Depois fala de restaurar o sábado, which we would interpret as restoring the Sabbath que nós iríamos interpretar como restaurar o sábado, in the third angel's message. com a terceira mensagem angélica. So it links the latter rain message with the foundations of many generations, Então, isso está associando essas chuvas com o fundamento, os fundamentos das muitas gerações and links it with the third angel's message. e também anexa isso às 3 mensagens angélicas. And the same sort of thing in Deuteronomy 32:2. A mesma coisa acontece em Deuteronômio 32:32. Uhum. 32:2, perdão. It's just another verse showing that the rain or the latter rain É apenas um outro verso que mostra que a chuva temporal ou serôdia
is a doctrine or a message é uma doutrina ou uma mensagem and not an emotional experience. e não é uma experiência emocional. We've talked about that a couple of times before, Nós já falamos disso sobre algumas vezes antes. and it's important to tell Adventists that when the latter rain falls, it's not just that we all get excited, E é importante mencionar para os adventistas que quando essa chuva cai, que não é algo que nos deixa entusiasmados, assim, felizes. we just say the same old thing that we've been saying for 150 years, E que nós dizemos as mesmas coisas que nós já repetimos durante 150 anos, but with power, mas com poder, which really they interpret as excitement. que eles interpretam como algo excitante. So it says that my doctrine shall drop as the rain, Então diz, goteja a minha doutrina como a chuva, my speech as the dew. a minha palavra como o orvalho. So that's a message because it's speech from the Lord's mouth. Isso seria uma mensagem porque é a palavra da boca do Senhor, And the small rain upon the tender herb, como um chuvisco sobre a erva. that's the early rain. Isso seria a chuva temporã. And then the showers upon the grass. E depois, e como gotas de água sobre a relva. So that's the latter rain. Então, o chuvisco é a chuva temporã e as gotas são a chuva serôdia. And then if you compare those two verses Se nós compararmos esses dois versos with Isaiah 28, 9 to 13, com Isaías 28, do 9 ao 13. this is our last one. Esse é o nosso último verso. I don't think we need to read this. You probably know it off by heart. Não deveríamos ter que ler, porque vocês com certeza já sabem. It's talking about who shall we make to understand doctrine. E diz, a quem ensinaríamos, pois, essa doutrina? So again, it's talking about a message and a doctrine. Então, novamente fala de uma mensagem, de uma doutrina. And it says precept upon precept, Diz preceito sobre preceito, line upon line, line upon line. ou mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, ou linha sobre linha. And then further down it says this is the rest. E depois, mais abaixo, diz que isso é o refrigério, This is the refreshing. que é o descanso e que é o refrigério. And it repeats that it's line upon line, line upon line. Depois repete dizendo que é mandamento sobre mandamento ou linha sobre linha. So we know that the rest and the refreshing is the latter rain. Então, nós sabemos que esse descanso e o refrigério são a chuva serôdia. We see it's a doctrine about raising the foundations of many generations. Vemos que é uma doutrina que está levantando fundamentos de várias gerações. So it's the message of the lines. Então, é a mensagem que está nas linhas. And then Isaiah even uses the term line upon line, line upon line. E Isaías já usa esse termo linha sobre linha, dependendo da tradução. Is Isaiah literally talking about people at the end of the world drawing on whiteboards? Será que Isaías já estava mencionando pessoas no fim do mundo desenhando linhas sobre os quadros brancos? Anyone? Não. So what's Isaiah saying? Então, o que Isaías está dizendo? What's Isaiah saying? What model is he using? Que modelo Isaías está usando? Construction. O modelo de construção. So what's his line that he's talking about? Então, de que linha Isaías está falando? Nobody know? Ninguém sabe? ¿Será que él está falando sobre a linha de Esdras ou de Neemias? Is he talking about the line of Ezra or Nehemiah? So what? You mean timeline, reform line? Você está falando de linhas de reforma, linha de tempo? Because if he was, then it would be almost the same as talking about people with whiteboards at the end of the world. Se você está se referindo a isso, seria quase a mesma coisa que falar de pessoas com quadros brancos no final do mundo. You have the Hebrew translation in your device. Você tem a tradução em hebreu no seu
Yes. Okay. Dispositivo. What does it say? O que diz? ¿Qué verso? O seja, que parte do verso? He's asking what part of the verse. The word line. Essa palavra linha. What's Isaiah's line that he's referring to? A que linha Isaías se refere? Because we're saying it's not a line on a whiteboard like that. Que nós dizemos que não é uma linha num quadro branco. Ok. Y es la palabra 69, 57. 69, 57 y diz que es una medida figurativa. It says that's a figurative measure. Y, bueno, también que puede ser como una corda de violón. And it could be a chord of a guitar. Okay. Did you? I don't know. A theologian probably would tell you this is he's making a play on words. Oh, right. He's like, how do you say, imitating these repetitive memorizing of verses or doctrine. This is how school kids have to repeat what's something like that. Então, um teólogo diria que isso é apenas um jogo de palavras em que a gente apenas memoriza e repete as coisas que a gente memoriza. Como seria, por exemplo, uma criança na escola aprendendo, memorizando e repetindo tudo vez após vez. It's even defined here in Strong's. If you look at line, it says, Isso está até definido nas Strongs. onomatopoetic mimicry of Isaiah's words. Então, nas Strongs diz que é algo que a gente memoriza de forma poética. Isso a gente pode encontrar nas palavras de Isaías. Okay. I'm not too sure. I haven't heard about it being a play on words before, but that's interesting. Eu nunca ouvi sendo mencionado que era um jogo de palavras, mas isso é bem interessante. I think a play on words is a bit like using a pun, is it? Okay. Então, esse jogo de palavras seria basicamente como usar um poema. A pun. But so a pun is when so when you have, for example, one word with two meanings. Então seria como usar uma palavra com dois significados. So this isn't a great example, Então, isso não é um bom exemplo. but in English we say if you're in a dangerous situation or a threatening situation, Mas no inglês nós dizemos que se estamos sobre uma situação de perigo, we say, "Oh, that was a bit hairy." nós dizemos... Hairy, literally hairy. Nós dizemos, isso foi um pouco cabeludo. So, for example, if you were standing in front of Elijah, Então, se você estivesse diante de Elias, or whoever was the hairy man in the Bible, ou seja, quem for que era o homem cabeludo na Bíblia, maybe Esau, or whoever you choose. talvez Esaú, ou seja, quem for que a gente escolher. I honestly can't remember who was hairy in the Eu não Bible. lembro quem era cabeludo na Bíblia. But for example, if you were in a dangerous situation with a hairy man, Mas, por exemplo, se você estiver diante de uma situação perigosa com um homem cabeludo, and you said, "Oh, that was hairy," e você disser, nossa, esse foi cabeludo. then you might say, "No pun intended." Então a gente usaria essa palavra no inglês, que seria como uma palavra com dois significados. So it's when you've got two meanings to. Seria como sem fazer uma direta, sem querer fazer uma indireta. So it's when you have two meanings to one word, Então, quando a gente tem dois significados para uma só palavra, and they both meanings coincide at the same event. e esses dois significados coincidem no mesmo evento. I don't know why I chose the word hairy, but anyway, it still works. It's a truism. Eu não sei por que eu escolhi a palavra cabeludo, mas ainda funciona. Okay. Did you have a comment? Get me out of this. Eu não sei, de fato, qual é a intenção original do profeta Isaías quando ele escreve essas palavras, mas So, I don't know what's the original intent of Prophet Isaiah when he writes these words. Mas, se nós fazemos um texto de prova por conceito,
sobre esa palabra, uma corda para medir uma coisa, But if we do a proof text of this cord to measure something, e o Pedro falou que isso tinha que ver com o modelo da construção, então eu vou para Apocalipse 11, 2, so Pedro mentioned that this had to do with the construction model, and I would go to Revelation 11, 1 and 2. aqui nós está falando sobre o final, 2260 anos, Here is talking about the end of the 1260 years. no verso 2, e que depois iban a fazer uma medição sobre o santuário, And it says that they will measure now the sanctuary no verso 1, in verse 1. e essa medição vai ser como uma vara, And that measuring is going to be like a stick. mas é a mesma coisa, um instrumento para medir, assim como a linha é um instrumento para medir. But it's the same thing. It's an instrument to measure, like the line would be something to measure. E em 1798 começou um tempo de ajuntamento. And in 1798, they started the gathering time. E essa palavra também diz, essa palavra no hebreu que é quav, não sei como pronunciar ela, H6960, And in Hebrew, that's age 6960. diz que essa palavra também significa gather, coletar ou ajuntar. Oh, gather. It means that this word would also be to gather something. Nós podemos tomar esse conceito. Okay, so we can use that concept. Eu não acho que a gente deveria estar fazendo isso ainda. I don't think at this point we should be doing that. Isso, para fazer um texto prova por conceito, você precisa entender o contexto original. Because to do a proof text, you need to understand the original intent. Não pode simplesmente ver o significado da palavra isolada. You can't get the meaning of the word in an isolated manner. Isso é o que a gente sempre fez com o FFA. And that's exactly what we used to do with FFA. Então, primeiro deveríamos ver o contexto, o que significa no contexto original, qual é o significado que Isaías está dando para ele. We should look at the meaning in the original intent and what meaning Isaiah is giving to that. Então, conectar com alguma outra porção na escritura que tenha o mesmo sentido do que Isaías. And then relate that to another scripture which is Isaiah could be using Para fazer texto prova. to do a proof text. Mas acho que a conclusão, finalmente, que você está fazendo é certa. I think the conclusion Caesar got to was right, Só que acho que a gente não deveria fazer mais essa metodologia. but I don't think we should use that methodology any longer. Okay, I think I'm missing a point somewhere, but that's okay. We're out of time. Eu acho que eu perdi um pouco o ponto, mas nós agora estamos sem tempo. So I think I've missed something, but the only point that I will make. Eu creio que eu perdi alguma coisa, mas um dos pontos que eu queria mencionar, Sorry if it's not really addressing what you said, peço desculpa se realmente não está relacionado com o que você disse, but it's true that we should make a different. We should emphasize the difference between original intent and making application. mas é verdade que nós deveremos enfatizar a diferença da aplicação do original, And we don't need to be afraid of that anymore. We understand the concept. e nós não deveríamos ter mais medo disso porque nós entendemos o contexto. In the past, we Conceito. just used to say you're wrong if you don't see it our way. E no passado nós apenas diríamos você está errado se não consegue enxergar da mesma forma que nós. Any other thoughts or questions? Pergunta, pensamento? Otherwise, we'll close. Então vamos encerrar. Let's say a prayer. Heavenly Father, Pai Celestial, we thank you for the message of the hour. nós te agradecemos pela a mensagem presente We pray you'll help us to reiterate these things to the Levites. e nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude a levar essa mensagem aos levitas. Pray you'll help us to speak these things clearly Oramos para que nós possamos falar claramente sobre essas coisas and in the spirit and power of Elijah. com o poder e espírito de Elias.
We thank you for all these things Nós te agradecemos por todas essas coisas. in Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.